Olá, amigos do Neurorrádio em Pauta, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Rueda e o tema de hoje é tontura. Tontura é um sintoma extremamente comum na prática clínica. Muitas vezes os pacientes procuram o médico ambulatorialmente e, quando são mais graves e mais agudas, procuram na emergência. E nesse contexto, a gente tem que afastar causas clínicas bem graves, como o AVC de fossa posterior, considerando o sistema nervoso central. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre essas causas e sobre quais os principais exames pedir e como fazer esse exame, para que você ajude o paciente da melhor maneira possível e não perca o diagnóstico. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e você vai receber em primeira mão tudo que está acontecendo por aqui. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar de tonteira e tudo que você precisa saber para fazer o seu exame da melhor maneira possível. O que é a tontura ou a tonteira? É uma sensação de mal-estar, é uma queixa vaga que o paciente tem de que está se sentindo mal, de que está com a cabeça confusa. Muitas vezes eles vão vir com queixas de formas diferentes. Ela pode vir associada ou não à vertigem, que é um componente rotatório, que normalmente acaba sendo confundido e englobado pelo quadro de tontura. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial sempre com síncope. Síncope é a perda da consciência que pode levar à queda. Isso vai fazer um diagnóstico diferencial com crises convulsivas, e é um tema de um outro vídeo. Hoje a gente vai se concentrar nessa questão do mal-estar rotacional ou não. 20% das vezes esse diagnóstico de tontura pode ser perigoso. E normalmente esses quadros clínicos vão se apresentar na emergência. E a gente tem que pensar que até 5% dos casos pode ser um AVC de fossa posterior. Obviamente, a gente tem que considerar condições gerais do paciente também nesse diagnóstico diferencial, incluindo arritmias cardíacas e alterações hidroeletrolíticas. O diagnóstico inicial vai ser também direcionado de acordo com o exame físico. A presença do nistagmo, se ele é horizontal ou se ele é vertical, se existe alteração de propriocepção indicando uma lesão de cordão posterior, se existe alteração do olhar, mostrando também uma lesão de tronco cerebral, se tem desautonomia associada, e aí a gente pensa também nos pacientes que têm diabetes que muitas vezes ainda não foi diagnosticado. Nessa avaliação inicial feita pelo clínico, pelo neurologista, enfim, pelo médico assistente que está atendendo esse paciente, já vai direcionar para algumas atitudes a serem tomadas e alguns exames a serem solicitados dentro da hipótese clínica. Uma abordagem recente, bem interessante, proposta por esse artigo, é o uso da sigla ATEST na avaliação dos pacientes com tontura. Muitas vezes a gente pergunta inicialmente para o paciente, o que você quer dizer com tontura? Né? O paciente fala que está tonto, mas não explica se está rodando, se não está, se caiu, se perdeu a consciência. Enfim, tem um espectro de alterações associadas que a gente precisa definir bem com o paciente. Uma outra classificação possível das tonturas é você classificar em periférico ou central e em cardiogênica, tensórica, né, uma doença do sistema cardiovascular, e as psicogênicas. Hoje, não só classificar dessa forma, até porque o paciente pode ter dois tipos de tonturas diferentes, é importante a gente definir qual é a história natural daquele quadro de tontura. Então, inicialmente, o paciente chega com essa queixa, a gente tem que perguntar se existe alguma alteração específica de alguma síndrome ou se existem achados do exame físico que vão levar a essa direção. Tipo, alguma dissimetria, sugerindo lesão de fossa posterior, um nistagmo perigoso ou alguma alteração de tronco atáxica, pensando no AVC de fossa posterior. Se existe isso, a gente tem que partir para uma investigação de crânio, procurar uma alteração aguda do sistema nervoso central. No entanto, se não existem essas alterações mais críticas no exame físico, a gente tem que perguntar outras coisas sobre o paciente. As duas primeiras perguntas seriam o tempo e o trigger. Então, essa tonteira, ela é contínua e está acontecendo agora, enquanto eu estou te examinando? Se sim, a gente vai pensar nas síndromes vestibulares agudas e incluir os principais diagnósticos diferenciais a neurite vestibular. Se não, se eu tenho de vez em quando, eu tenho que perguntar, mas alguma coisa leva a você ter essa tontura? Algum movimento, alguma atitude que você tenha, alguma coisa que você faça? Então, existe um trigger para isso?
Se existe o trigger, a gente vai pensar nas síndromes vertiginosas, episódicas e espontâneas trigadas. E aí existem dois principais diagnósticos diferenciais. Se não existe um trigger, ou seja, se eu tenho a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer coisa, eu não consigo identificar, ou seja, se eu tenho a tonteira a qualquer momento, eu não consigo identificar quando ela vai acontecer ou por que ela vai acontecer, eu tenho uma síndrome vestibular episódica espontânea. E isso aí vai me levar a dois principais diagnósticos diferenciais. Percebam que em dois casos a gente tem que se preocupar sim com o acometimento central, que pode ser silencioso, principalmente no caso do TIA, que é o ataque isquêmico transitório. E se for detectado inicialmente, pode ser feito um mecanismo de prevenção ou de interrupção de um AVC mais grave lá na frente. Então agora a gente vai conversar um pouquinho passar por todas essas síndromes principais e como avaliá-los. Então, esse quadro, que também está no artigo, mostra os principais testes a serem feitos durante o exame físico para ajudar na diferenciação de todas essas síndromes que eu acabei de citar. E quais testes adicionais? Lembra que o ateste, o T final, eram testes adicionais. Então, a gente tem que pensar que pode ser solicitada a ressonância magnética, e aí tem 4 tipos principais, de crânio, mastoide, anjo de crânio, ou até da coluna cervical. Lembrar que pode ser a tomografia computadorizada, ainda mais quando a gente está num contexto agudo, que é afastar causas mais graves imediatas. Então, a gente também tem 3 tipos principais que vão ser solicitadas, crânio, mastoide e cervical, e outros diagnósticos, e aí vai incluir a investigação laboratorial e cardiológica, desde que o paciente tenha achados ao exame físico de doença sistêmica. Então, entrando na primeira síndrome, que são as síndromes vestibulares agudas, a grande questão é uma neurite simples, uma labirintite, como a gente chama, e muito frequente na população, uma inflamação do labirinto, ou o grande diagnóstico diferencial perigoso dentro do sistema nervoso central, que é o AVC de fossa posterior. A gente vai estar seguindo essa linha aqui na investigação. Então, se a gente pensa na neurite, e aí tem achados clínicos do exame físico que podem levar a isso, o exame a ser pedido é a ressonância magnética de mastoide. Lembrar que a ressonância de mastoide faz cortes finos direcionados àquela região. Então, é importante a gente ter uma sequência T2-3D para ver a espessura do nervo, para ver se existe algum contato do nervo com uma estrutura crescendo ali na região do ângulo ponto cerebelar ou do conduto auditivo interno, ou se existe um crescimento de alguma coisa dentro do nervo, como o estivanoma. A difusão fina, voltada para essa região, também ajuda a identificação de pequenas lesões que podem estar levando a uma disfunção tanto do labirinto quanto do nervo. O contraste é essencial para a identificação de neurite. Muitas vezes o exame de mastoide sai como normal e a gente não consegue ver a neurite porque não foi feito contraste. Então, a sequência T2-3D é excelente para ver a espessura do nervo e aí para ver as formações expansivas e as relações anatômicas do nervo dentro da cisterna ali e do ângulo ponto cerebelar, mas ela não é boa para ver alteração de sinal compatível com neurite. A gente não consegue dar essa informação somente com contraste. Lembrar que a ressonância magnética de mastoide ela é uma parceria contínua com a tomografia de mastoide. Então, se realmente se pensa numa doença do ouvido médio ou alguma outra doença otológica que leve a um quadro de tontura, muitas vezes a gente vai precisar associar a tomografia, principalmente quando houver a suspeita de um envolvimento do componente ósseo do osso temporal. E identificar outras causas, a gente vai indicar a ressonância magnética de crânio. Então, eu pedi a mastoide, mas apareceu uma esclerose múltipla, mas apareceu um AVC de tronco, apareceram outras alterações que realmente não foi a minha primeira hipótese. A gente parte para a investigação da ressonância magnética de crânio, que também vai ser a investigação inicial se a suspeita for um AVC de fossa posterior. Não basta só fazer o protocolo básico de crânio, que como em outros vídeos eu já mostrei, são cortes grossos. A gente precisa fazer um estudo dedicado para a fossa posterior, pro tronco cerebral. E isso vai incluir cortes finos dedicados à fossa posterior, a difusão fina. A tomografia não vai conseguir fazer esse diagnóstico na maioria das vezes. Então, no ambiente hospitalar de emergência, por exemplo, a gente vai fazer uma tomografia, vai dar normal, e isso não vai completamente afastar principalmente as pequenas lesões de tronco cerebral ou pequenas lesões cerebelares. E, nesse momento, a gente, como eu já falei, pode identificar outras causas associadas. A esclerose múltipla é bem comum nesse contexto também, ainda mais com um paciente jovem.
Então, aqui alguns exemplos do exame de mastoide. Essa aqui é a sequência T2, 3D. Reparem que ela é fina, a gente vê todo o trajeto do nervo, tanto do facial, do sétimo e do oitavo par craniano. Essa aqui é o T1 pós-contraste. E a gente complementa esse exame com o pós-contraste, o T1 no mesmo plano axial, mostrando uma área de realce aqui já no interior. E aqui o plano coronal, quando a gente corta de frente para trás. Nesse plano coronal também pegando o nível do condutor auditivo interno e o trajeto do sétimo e oitavo pares cranianos, e a gente vê um realce difuso do sétimo par bilateral no quadro de paralisia facial. Não tinha associação com tonteira, mas mostrar como é importante o exame da mastoide fino e direcionado para conseguir identificar neurite do sétimo e do oitavo par craniano. Repare que é o mesmo paciente e não tem alteração nenhuma de sinal do sétimo par na sequência T2, 3D. Então, a gente só consegue dizer de espessura se a gente não fizesse contraste, esse exame sairia como normal e não teria sido visto essa neurite, que é extremamente importante, por exemplo, nesse quadro clínico. Continuando o exame de mastoide, a gente vê aqui uma sequência FLAIR, difusão e o Fiesta. Continuando aqui um outro exemplo de exame da mastoide, novamente com cortes finos para avaliação do ângulo ponto cerebelar. A gente faz o tempo pré-contraste, já mostra que tem uma alteração ali no ângulo ponto cerebelar à direita, complementando a imagem no pós-contraste, tanto no plano axial quanto no plano coronal. Não existe realce expressivo. Reparem na característica da lesão, que é uma lesão heterogênea, que tem um componente semelhante ao do líquor associado a um tecido com baixo sinal no T1, sem que não apresenta realce pelo meio de contraste, como a gente vê aqui nessa sequência. E em seguida eu faço sequências chaves, e em seguida eu faço sequências pegando todo o parênquima cerebral, como o FLAIR, que mostra que na região supratentorial não tem alteração, e a gente já identifica essa alteração aqui na região do ângulo ponto cerebelar à direita, também com um sinal bem heterogêneo. E a difusão, nesse caso, é a sequência essencial para fechar o diagnóstico. A gente vê uma área de brilho intenso, onde tinha esse tecido amorfo na região do ângulo ponto cerebelar, que mostra que é um tumor epidermoide, que é uma lesão característica da região do ângulo ponto cerebelar. Agora, reparem, a lesão ela é uma lesão com aspecto infiltrativo, ela ocupa a cisterna, ela não é uma lesão intraaxial, ela ocupa aquela região ali, mas vai ter relação anatômica com os sétimo e oitavo pares cranianos que estão passando ali naquela região, saindo do tronco cerebral e indo em direção ao conduto auditivo interno. Então, essa relação anatômica a gente consegue ver muito bem com a sequência T2, 3D. Então, essa relação anatômica a gente consegue ver muito bem com a sequência T2, 3D. Então, é para isso que essa sequência serve. Quando a gente olha no interior da lesão, a gente consegue ver muito bem os sétimo e oitavo pares cranianos passando aqui de permeio a essa lesão que tem um aspecto infiltrativo. E o envolvimento desses pares pode levar a algum tipo de sintoma, paralisia facial ou alteração de função vestibulo-coclear com tontura associada nesse tipo de patologia. Então, o exame de mastoide traz muita informação e a sequência T2, 3D é essencial para essa avaliação, mesmo num protocolo, por exemplo, de ressonância magnética de crânio. O protocolo direcionado para avaliação de fóssil posterior vai ter que incluir sequências finas buscando alterações de fóssil posterior. Então, a gente faz a sequência FLAIR e aí a gente já tem uma noção geral do que está acontecendo. Existe uma área extensa de hipersinal no hemisfério cerebelar à esquerda. Quando a gente faz a sequência de difusão, existe o hipersinal da difusão e um baixo sinal no ADC, o que é a marca radiológica de restrição à difusão. Então, esse paciente tem um AVC de fossa posterior, tem um AVC estabelecido já de hemisfério cerebelar esquerdo. E a sequência que vai ajudar aqui é o T2 fino da região, mostrando também toda essa área de hipersinal. Quando o sinal já está muito bem estabelecido no FLAIR, o T2 às vezes não ajuda muito e essa lesão era bastante grande. Mas quando a lesão é pequena, principalmente de tronco, na ponte, o T2 ele vai ser bem interessante porque o FLAIR muitas vezes também tem artefato de fossa posterior, como acontece na tomografia. Então, lesões pequenas, o T2 tende a trazer mais informação do que o FLAIR. E agora que a gente viu a diferença dos dois principais protocolos para avaliação das síndromes vesiculares agudas, qual é o papel da tomografia nisso, muitas vezes, que é necessário?
Então, quando a gente faz a tomografia de crânio ou mastoide, enfim, o procedimento é o mesmo, né? A gente pode fazer um corte mais localizado, um pouquinho mais fino para mastoide, mas ela traz muito pouca informação do exame, mesmo com o contraste da fossa posterior. A gente não tem a definição de imagem que a gente tinha, a gente não tem a noção de como estão o sétimo e oitavo pares cranianos aqui no seu trajeto. Mas reparem que para a janela óssea, a tomografia é extremamente importante. A gente vê que tem muita doença aqui nessa mastoide direita, por exemplo, que na tomografia, que na ressonância magnética, a gente veria como um velamento de células de mastoide, talvez como algum grau de ocupação da cavidade timpânica, como tem aqui, mas a gente não tem a mínima noção de como está a parede óssea do conduto, dos ossículos, do tétano temporal. Enfim, todo esse componente ósseo que faz parte da mastoide precisa ser avaliado de forma complementar com a tomografia computadorizada de mastoide, porque a gente foca nessa janela óssea que traz muita informação. Então, falando agora das síndromes vestibulares episódicas e espontâneas, a gente vai seguir esse caminho no organograma. Ou seja, quando a tontura acontece a qualquer momento, a qualquer hora, e não é trigada por nada, a gente tem que pensar em dois principais diagnósticos diferenciais para a variação do sistema nervoso central, que é a TIA, o ataque isquêmico transitório de fossa posterior, e a migrânia vestibular, que é um diagnóstico extremamente difícil e de exclusão. A doença de Meniere é uma doença também rara, mas que tem um componente clínico característico, e a gente acaba pedindo ressonância magnética de mastoide para tentar afastar outras doenças e não conseguir, infelizmente, dar o diagnóstico da doença de Meniere. Isso também acontece com a migrânia vestibular. Então, aqui mostra o papel da neuroimagem como afastar o diagnóstico para usar os achados clínicos e enquadrar realmente nas síndromes de qualquer uma dessas duas doenças. Então, a gente vai fazer aqui de novo aquele protocolo de mastoide. E para TIA de fossa posterior, a gente vai fazer o protocolo de crânio dedicado. Isso inclui um T2 fino da região e pode incluir também uma difusão fina ali pegando todo o tronco cerebral e cerebelo. Lembrar que a tontura é o sintoma mais comum do TIA de fossa posterior. Então, a tontura foi aguda, melhorou, o paciente vai embora, mas isso pode ser um premonitor de um AVC em 48 horas. Então, é importante a gente fazer essa investigação e esse pode ser uma das indicações, por exemplo, do uso da ressonância magnética de crânio num contexto emergencial. A gente afasta o outro problema e, na verdade, já pode usar a ressonância como um padrão de investigação para prevenir esse AVC nas próximas horas. Tem um artigo bem interessante, lançado no ano passado, sobre uma tentativa de identificação de doença de Meniere na ressonância magnética usando outras formas de administração de contraste. Ainda é uma questão sob investigação, mas a variação da hidropsia endolinfática, que é a característica da doença de Meniere, está começando a ser investigada de uma forma melhor, também mais específica, dentro da ressonância magnética. Eu queria trazer aqui o contexto da indicação da angiorressonância arterial na avaliação dos pacientes com tontura. No caso do AVC de fossa posterior ou do TIA, muitas vezes é solicitado uma angiorressonância para ver a integridade do vaso. Com a sequência TOF tradicional, a gente tem algumas limitações do estudo de parede de vaso. Com aparelhos mais novos, principalmente o 3 Tesla, a gente consegue fazer sequências bem interessantes para estudar a parede do vaso realmente, e não só se existe um componente obstrutivo, claro e grosseiro, como a gente vê no TOF, feito regularmente nas máquinas de 1,5 Tesla. Mas é importante também a angio arterial para mostrar relações de alguns vasos com as estruturas do ângulo ponto cerebelar que podem levar a um quadro de tontura. Nesse caso, por exemplo, a gente faz a sequência TOF, que é uma sequência feita sem contraste. Então, a angiorressonância arterial, para a maioria das indicações, não vai precisar ser feito contraste venoso. Então, essa sequência ela é obtida, ela dura uns 5 a 6 minutos, o paciente tem que cooperar e ficar parado durante esse momento, e a gente consegue reformatar no MIP, como a gente fala, e gerar esse tipo de imagem. O que a gente busca aqui nessa sequência? As áreas que têm hipersinal, que são os vasos arteriais. Quando a gente vê essa aqui, a gente vindo de baixo para cima, a gente teria que ver as vertebrais, aqui a gente vê as carótidas, e aí as vertebrais se juntam para formar a basilar, a carótida vai começar a entrar no sifão carotídeo aqui nesse momento.
tem vários segmentos da artéria carótida, a basilar aqui bem fina, habitualmente ela não é fina desse jeito. E subindo um pouco mais, a gente começa a identificar um vaso anômalo que sai da basilar, que sim está um pouco mais calibrosa, em direção à carótida esquerda, a porção cavernosa da carótida esquerda. Então, isso é uma formação conhecida como persistência da artéria trigeminal. É uma comunicação que não existe no adulto, existe somente na nossa fase fetal, entre o sistema carotídeo e entre o sistema vértebro-basilar. Ela pode não causar sintoma nenhum. O problema é que esse vaso é uma artéria calibrosa e pode estar associado a uma pulsação em cima de algum par craniano, do quinto par, do sexto par, do terceiro par ou do sétimo e do oitavo, dependendo do seu trajeto. Então, quando a gente quer ver se existe alguma alça vascular, como se fala clinicamente, se existe alguma estrutura vascular levando à compressão de um nervo, portanto, determinando um quadro clínico relacionado à tontura, por exemplo, não basta só a gente ter a angiorressonância magnética arterial. A gente tem que ter também aquela sequência que eu já falei, que é o T2/3D Fiesta, para complementar esse diagnóstico e mostrar essa relação anatômica. Com o TOF, a gente consegue identificar o vaso, mas eu não consigo ver o vaso e as suas relações na cisterna perimesencefálica ou na cisterna pericontínua. Eu preciso dessa sequência para adicionar esse tipo de informação. Então, quando a gente faz a sequência T2/3D Fiesta, a gente vai ter a plena percepção do que aquele vaso anômalo está causando nas estruturas ao redor. E aí sim eu contribuo. Então, muitas vezes, pede ressonância de crânio, querendo ver essas relações vasculares, e se não fizer essa sequência, a gente não vai conseguir responder isso. Isso é muito comum, por exemplo, em indicações de neurologia do trigêmeo. O paciente vem, a gente dá um exame normal, porque a gente não viu uma formação expansiva na cisterna pré-contínua, mas a gente não investigou com o T2/3D para mostrar qual é a relação do nervo trigêmeo, por exemplo, com as estruturas adjacentes ali naquela cisterna. E aqui a gente vê a basilar, o trigêmeo saindo aqui à esquerda, e a gente vê esse vaso aqui entrando no cabo de Meckel, indo em direção ao seio cavernoso, mantendo uma relação, apesar de não haver um contato direto com o nervo trigêmeo, há uma relação próxima entre a estrutura nervosa e a estrutura vascular. Então, nunca esquecer dessa sequência na execução do exame quando a gente quer ver a relação de estruturas vasculares com estruturas nervosas, principalmente. Então, esse slide mostra uma compilação do que a gente pode precisar a mais. Angiorressonância arterial, como eu mostrei. Então, talvez tenha que incluir difusão. Talvez tenha que fazer o Dark Blood, que é a sequência direcionada para a parede de vaso, em aparelhos que sejam disponíveis principalmente nos 3 Tesla. Talvez incluir uma sequência T1 com supressão de gordura do pescoço para a gente avaliar o hematoma parietal. Isso é uma tentativa de fazer uma sequência de parede de vaso em máquinas que não têm ainda disponibilidade desse software e ver se há necessidade de complementação com tomografia, angitomografia de crânio e pescoço. E a tomografia de mastoide, como eu já falei, mostrar sempre a janela óssea e toda a malformação da cadeia ossicular e do osso que forma as estruturas do labirinto membranoso. Nas síndromes vestibulares episódicas trigadas, e aí a gente vai estar seguindo esse caminho aqui do organograma, 2 principais diagnósticos diferenciais se incluem, que é a vertigem posicional paroxística benigna e a hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática não vai ter o que investigar dentro do sistema nervoso central. E nem a vertigem paroxística benigna, porque os testes clínicos executados para a movimentação daqueles pequenos otólitos no interior da endolinfa vão ser bem característicos e o diagnóstico acaba sendo terapêutico também por conta das manobras que são executadas para reposicioná-los da maneira correta. Um outro diagnóstico diferencial que deve estar incluso nessa avaliação da tontura são das vertigens cervicogênicas. Os 3 principais diagnósticos diferenciais seriam a osteoartrose, a lesão em chicote, e aí a gente está falando do paciente que teve uma história de trauma prévia, e a síndrome irrotacional da artéria vertebral, que sugere compressão vascular, que é raro, mas que é sempre alguma coisa que tem que ficar na nossa cabeça por conta de disfunção vascular associada à compressão. Então, o diagnóstico muitas vezes é de exclusão. Eu faço para ter certeza que não tem nada ali, e aí a gente tem que ver se vai ser melhor fazer ressonância magnética ou tomografia computadorizada da coluna cervical, desse jeito que tem que ser pedido. Ele
É indicado quando houver dor cervical associada, principalmente por conta de um quadro de osteoartrose. Tem que excluir se tem sinais de miopatia compressiva. Então, o paciente que muitas vezes já sabe que tem hérnia e está evoluindo com tontura pode ter piora da hérnia e outros sinais clínicos associados. Se o paciente foi pós-trauma e veio com vertigem, a gente tem que avaliar a possibilidade da lesão de Scott, com edema da musculatura paravertebral, com lesões ligamentares, todos os problemas que a lesão de Scott causa nesse eixo crânio-cervical. Se existem sintomas de compressão vascular contralaterais ao lado da rotação da cabeça, a gente tem que pensar sim na síndrome rotacional da artéria vertebral, e aí muitas vezes a gente tem que investigar também alterações relacionadas ao desfiladeiro torácico. E, mais uma vez, escolher entre tomografia e ressonância, e aí dependendo do método a gente vai ter respostas diferentes, sempre nesse mesmo contexto de tomografia, melhor para avaliação óssea, ressonância, melhor para avaliação do neuroeixo. Então, a transição bulbomedular, a medula, sinal de medula, a gente vai ver melhor nesse exame. Assim como as partes moles, então lesões ligamentares, lesões musculares e outras alterações do interior do canal raquiano que possam estar associadas ao quadro de tontura. Esse é um exemplo de ressonância magnética da coluna cervical. A gente vê a sequência T1, STIR e T2, e o T2 estrela que é feito no corte axial. Então, um paciente com muita osteoartrose, múltiplos osteófitos, inversão da curvatura cervical, alterações discais difusas, com alterações degenerativas de platô. A gente vê a medula aqui toda indentada por conta do componente disco-osteofitário e levando compressão medular. Não tem ainda alteração de sinal, então não tem sinais de miopatia compressiva, mas tem muitas alterações que podem levar à dor associada. Então, concluindo, quais são os principais pontos de avaliação de exame que a gente tem que fazer dentro de todas essas síndromes vestibulares que a gente discutiu agora, tanto no contexto emergencial quanto no contexto ambulatorial? Se a suspeita é um AVC ou um TIA de fossa posterior, o exame inicial, idealmente, é uma ressonância magnética de crânio, já que a tomografia tem algumas dificuldades diagnósticas nessa topografia. Pode ser complementado com a ressonância magnética arterial do crânio. E lembrar de incluir, independente de qual for a solicitação, T2 e difusão finos da fossa posterior para identificação de pequenas lesões. Se o quadro inicial suspeito for labirintite, prosseguir a investigação diagnóstica com ressonância magnética das mastoides. Muitas vezes pode ser necessário incluir a tomografia computadorizada, assim como a avaliação dos vasos usando a angiorressonância magnética arterial. Independente disso e do protocolo a ser feito, tem que incluir a sequência T2 3D fina para ver a relação dos nervos 7 e 8, principalmente com estruturas vasculares ou as formações expansivas da região do ângulo ponto cerebelar, e os cortes finos T1 usando contraste venoso, principalmente se o objetivo for a identificação de neurites ou pequenas lesões. Então, muitas vezes a indicação de labirintite vem com ressonância magnética de crânio e vice-versa. O ideal é que a gente faça uma fusão de protocolos, sempre lembrando de incluir as principais sequências relacionadas às indicações. Então, a gente fazer essa correlação de qual é a estrutura lesada, de como eu vejo essa estrutura na ressonância magnética. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês por ficarem comigo no NeuroRádio em Pauta. E não se esqueçam, deixe sua curtida, compartilhem com os amigos, deixe seu comentário. Isso é muito importante para a gente fazer um canal cada vez mais direcionado para você. Até a próxima!